Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre este livro, que é O Coração ao Caçador Solitário, da Carson McCullers, que veio na edição da Tag, não lembro qual mês, mas vou colocar aqui. Se você ainda não assina a Tag, você pode usar este código que eu vou deixar aqui embaixo, que é um código que vai nos dar créditos para gastar na lojinha da Tag. E essa edição da Tag é a Tag Curadoria, e ele vem neste box com a edição capa dura e com uma revistinha falando sobre o livro, com coisas para você ler antes e depois de ter lido o livro, né? Porque tem um conteúdo aqui que tem spoilers. Tem um marcador também, mas está pela minha casa, meus filhos adoram pegar os marcadores dos livros, então eu fico meio que sempre tentando achar qual página eu estava mesmo, mas tudo bem. Quem me acompanha no Instagram sabe que já faz bem um tempo que eu estava lendo, mas este é um livro bem lentinho. Eu vou contar a história pra vocês e aí depois eu conto o que eu achei, né, melhor. Neste livro a gente vai conhecer a relação entre 5 personagens. No começo a gente conhece o John Singer, que é um mudo, surdo-mudo, né, mudo, e ele mora com um amigo dele, que é um grego, né, descendente grego, Antonopoulos, é um nome complicado, enfim. Ele mora com esse grego, o grego tem alguns problemas aí, e o primo do grego decide interná-lo numa instituição psiquiátrica. Quando isso acontece, o Singer, que é o nosso mudo principal, acaba se mudando para uma cidade um pouco mais próxima aí do hospital, e ele vai morar na casa dos Kelly. Vamos lembrar que a gente tá no final dos anos 30, em 39 ou 38 ou até 40, não lembro, mas nessa época ainda rola uma recessão nos Estados Unidos. Eles estão no sul dos Estados Unidos, onde rola também muito preconceito contra os negros. Esse é o contexto mais ou menos geral da cidade que ele está vivendo. Então é uma cidadezinha pobre, onde tem famílias pobres e é uma cidade pequena também. Nessa cidade que ele se muda, ele vai para a casa dos Kelly. Os Kelly estão aí na recessão, o pai por algum motivo não pode trabalhar, ele tem que ficar trabalhando em casa consertando relógios, mas é óbvio que isso fica difícil para sustentar todos os filhos que ele tem. Eles estão alugando quartos na casa da família. Então eles moram na casa e alguns quartos estão alugados para outras pessoas. Um deles é o Singer. O John Singer, ele acaba também transitando por um restaurante que tem o Biff Brennan como dono, e esse Biff Brennan é um observador de pessoas, e ele mesmo diz que gosta de pessoas meio estranhas, assim. Então ele observa o John Singer, que é mudo. O John Singer já chega no restaurante, faz um papelzinho, combina o preço lá que ele vai comer todos os dias, já avisa pro Biff Brennan, pra todo mundo. Ele já tem um esquema de avisar que é surdo, mudo, e aí ele consegue se comunicar, ele escreve ali uns papeizinhos e tal, e consegue ler lábios das pessoas. O John Singer, ele chega, vai pra esse restaurante e avisa o Biff Brennan que vai comer lá todos os dias, e já faz o cardápio dele para todos os dias. O Biff Brennan observa também o Jack Blount, que é um agitador. Ele se diz marxista e ele quer espalhar o ideal para as pessoas, só que ele é um alcoólatra também, então fica meio difícil as pessoas darem crédito para ele, né? Porque ele é um bêbado que fica falando alto, tentando convencer as pessoas, já imaginando que ninguém está interessado no que ele está falando, ou se tiver interessado não está entendendo. Então é muito louco que uma pessoa queira te impor ou queira te mostrar, né, algum ideal, mas não acredita que você está entendendo. E a pessoa fica irritada e você sem saber por que ela está irritada e acha que a pessoa é louca mesmo. No fim, acho que quem faz isso é louco, mas tudo bem. O Biff Brennan também observa muito a Mick Kelly, que é a filha dos Kelly, que é da onde o Singer agora tá morando. É a filha que, nesse livro, diz que tem um aspecto meio de menino, sabe? Uma menina moleque. E ela não se veste assim, ó, de vestidinho, sapatinho, bonitinho, como todas as meninas daquela época, né? A gente tá na década de 30, quase 40. Então ela não usa aquelas roupas normais, tipo vestido, ficar amarrando o cabelo, fazer escova, sapato. Ela é mais de colocar uma bermuda e uma camiseta e sair andando por aí, carregando os irmãos, né? Ela tem irmãos mais novos, então tem um que é bebezico, que ela tem que ficar carregando, tem um que ajuda a carregar esse bebezinho, enfim. É uma menina que anda solta por aí. Mas mesmo ela andando solta por aí, ela tem um fascínio diferente, que é o fascínio pela música. Ela gosta de música clássica, mesmo que ela não saiba de todos os rococós disso, que envolve, quem é Beethoven, Mozart, os cânones da música clássica, da música erudita e tal, mas ela gosta de ouvir, ela aprecia esse lance de ouvir música, ela inventa músicas na cabeça dela. É uma forma dela fugir da solidão que ela sente quando ela vai para a própria casa dela, porque ela tá em casa, mas não é mais na casa, né, da família, é uma casa cheia de estranhos, com pessoas que mal conversam direito com ela. Ela é uma adolescente que tá tentando se encaixar, né, entrar assim no mundo mais maduro, porém ela não entende. Tem esse lance
lance da confusão adolescente comum. Então ela fala que ela vai pro mundo de dentro e inventa as músicas e ouve as músicas que ela inventa. E ela até tenta construir instrumentos musicais. A família é pobre, então o sonho dela é ter um piano, mas ela tenta construir alguns instrumentos possíveis com o que ela tem. Ah, e a gente tem mais um personagem aqui, que é o Dr. Copeland. É um doutor negro, ele é um médico formado negro, o que era uma coisa assim muito difícil nesse tempo nos Estados Unidos, ainda mais no sul dos Estados Unidos, que é historicamente conhecida como a região mais preconceituosa contra os negros, né? Então ele é um médico, eu associei muito o Copeland com o Jake Blunt. O Jake Blunt, ele é branco, marxista, e alcoólatra. E o Copeland é um médico negro que cuida gratuitamente de várias pessoas. A relação dos dois é que os dois querem espalhar o seu idealismo, sabe? O Copeland, ele vive dizendo que o povo negro tem que se unir, que eles são fortes, que eles têm que tomar conta de suas vidas. Uma das filhas dele é uma empregada doméstica, aliás, a empregada da casa dos Kelly, da família Kelly, e ele acha um absurdo, porque a minha filha, ela tinha que ser algo melhor, sabe? Ela tinha que ser estudada, ela tinha que me entender, ela tinha que saber as coisas que eu tô falando. E aí rola esse lance do pai não gostar da filha ser mais simples. Simples que eu digo é isso, a filha dele, a Portia, ela é super feliz. Ela tem um trabalho e ela se diverte. Ponto, não tem, sabe? Não tem aquela coisa assim, ai, para ser feliz eu preciso ser executiva, ou preciso ser médica, ou preciso ser uma advogada, preciso ser alguém conhecido, preciso ser uma pessoa, sabe, que ganha milhões. É uma questão muito complicada essa da Portia com o pai dela, né, o Dr. Copeland. E por isso eu acho que os dois se assemelham, porque o Dr. Copeland e o Jake Blunt querem falar dos seus ideais e abrir os olhos das pessoas, sabe? O que todos esses personagens têm em comum, a Mick Kelly, o Biff Brennan, o Dr. Copeland e o Jake Blunt, é que todos gostam de falar com o surdo-mudo, com o John Singer. E é essa estranheza, assim, todos são muito solitários. O John Singer visita o Antonopoulos nessa instituição psiquiátrica e ele não é ouvido pelo amigo, a gente percebe, assim, ele leva comida, né, esse amigo dele, o Antonopoulos, ele é super glutão, ele gosta muito de comer, e o que aconteceu para ele ser internado é que ele ficou meio louco, assim, começou a gritar, ser violento, então não tinha muito controle sobre ele, por isso que o primo decidiu internar. Mas o John Singer tem uma super esperança de que o amigo melhore e saia. O que acontece é que o John Singer, ele ouve todas as pessoas, não só esses quatro, mas os quatro são os que a gente conhece melhor, mas ele ouve muitas pessoas na cidade, e quando ele vai visitar um amigo no hospital psiquiátrico, ele quer ser ouvido. Então ele faz muitos gestos, na verdade, do jeito que ele conta, dá a impressão que o amigo não sabe nem falar, sabe? Por gestos assim, do surdo-mudo, meio que o amigo ignora ele. E aí a gente fica pensando assim nessa relação. Todo mundo quer falar com o John Singer só se abre com esse amigo que não quer falar com ele. Todos aqui são solitários. O título do livro foi escolhido pelos editores, porque então a autora Carson tinha escolhido o nome como O Mudo, The Mute. Mas esse título, O Coração ao Caçador Solitário, faz muito sentido. Ele é extraído de um poema e que diz que The heart is a lonely hunter that hunts on a lonely hill. As pessoas procuram alguém para se relacionar e não necessariamente tem essa volta, né? E aí a gente tem muito isso porque uma época que o John Singer começa a andar pela cidade inteira. Então meio que ele conhece todo mundo da cidade. Todo mundo se abriu com ele, todo mundo já falou com ele, tem muita especulação sobre quem ele é, da onde ele veio, qual a origem, por que ele tá aqui e tal. Ele acaba se tornando quase um Jesus no meio dessa cidade, né? É uma pessoa muito boa que ouve a todos, tipo, sabe aquela coisa de você falar, e aí você acaba achando a solução e, puta, acho que você que me deu a solução, mas no fim foi você mesmo. Acho que tem muito disso também, mas não é muito explorado isso no livro, o que é explorado no livro é essa relação dos 5 personagens, o que é muito louco. Tem o filme também deste livro, que chama O Coração é o Caçador Solitário. É um filme bom, não porque não tem muita semelhança com o livro. Ele não tem semelhança com o livro, mas ele também não é muito bom, mesmo se fosse um filme separado, pra mim, pelo menos. A parte de gestos, a parte do John Singer, ela não é traduzida. Ou seja, o cara, ele fica fazendo gestos, fica silêncio, e aí você tá vendo os gestos ali, cara. Se você não souber a linguagem de sinais, você não vai saber. Mas, na maioria das vezes, dá pra deduzir o que tá acontecendo. A questão do filme também é que ele não consegue mostrar essa profundidade de relação entre todos os personagens com o Singer, entre os 4 personagens com o Singer. E também ele fica tudo muito separado, porque aqui no livro é um emaranhado. O Singer vai morar na casa da Mick Kelly, que é uma menina que meio que idolatra o Singer.
E a Portia, que é a empregada dessa casa, é filha do Dr. Copeland, que também fala com o Singer. O Jake Blunt é o cara que frequenta o restaurante que o Singer frequenta todos os dias, que é do Biff Brennan, e o Biff Brennan também gosta de falar com o Singer. Então, assim, é uma coisa muito louca. Na verdade, o Biff Brennan mais observa, né? Mas é uma coisa muito louca, sabe? Que no livro a gente tenha tantas relações e no filme não tenha quase nenhuma. Eu acho que ele colocou mais a relação da Mick Kelly com o John Singer e deu uma, como é que chama? Uma pincelada, assim, dos outros personagens. Mas isso ficou meio ruim, pelo menos na minha perspectiva. Mas se eu não tivesse lido o livro também ia achar tudo meio desconexo, sabe? Porque os outros personagens não estão relacionados como no livro. Então, putz, era melhor ele ter tirado, por exemplo, o Biff Brennan era melhor nem aparecer. Era melhor nem aparecer as cenas que tem no restaurante. O Jake Blunt poderia ter, o Dr. Copeland poderia ser cortado, sabe? Ele poderia diminuir os personagens, porém aumentar a intensidade das relações. Olha, falou a cineasta, né? Spielberg agora. Então, gente, não é isso não. Sabe por quê? Porque quando eu li o livro, eu achei muito chato. Sabe o que me fez achar interessante esse livro? Foi depois que eu li a revistinha da Tag. Porém, a gente entra numa questão bem difícil aí, que é a questão de, por exemplo, uma piada pra ser boa, ela não pode ser explicada, mas aí a gente vai entrar numa questão muito difícil, muito complicada, que é o livro só vai ser interessante se alguém te explicar. Então, o livro não deveria ser interessante já na primeira leitura, sem ninguém falar nada? Sabe, depois que eu li, assim, a forma como foi pensada a apresentação dos personagens, que a autora tenta meio que fazer como se fosse uma fuga, né? A autora, ela foi uma estudante de música, então ela tentou ali meio que a Mick Kelly, assim, sabe, nesse livro. Tem esse lance, assim, dela ser especial e tal. Mas é louco, né, assim, eu não gostei do livro, particularmente. Eu achei interessante depois que eu li, assim, porque realmente tudo foi se encaixando. Só que se não tivesse a revistinha da Tag, ou se tipo, eu nem gostei desse livro, não vou pesquisar sobre ele. Se eu não, por exemplo, se eu não fizesse vídeos, se eu só lesse como antigamente, assim, né, eu não teria curiosidade de pesquisar sobre esse livro. É uma coisa meio complicada de recomendar esse livro. É óbvio que para quem, né? Eu não lembro qual foi o autor que indicou esse livro, mas é óbvio que para o autor que indicou foi muito marcante e tem muita gente que eu vi assim que fala, nossa, é um livro bem marcante. Eu acho que pela quantidade de personagens, as pessoas meio que se encaixam em algum deles e tem ali a identificação com o personagem e acham um livro super legal e tal. Tem uma tragédia aqui no meio que também, assim, dá uma apimentada no livro, eu diria assim, faz a gente pensar bastante. Só que também não, sabe, não é o foco principal do livro. O foco principal pra mim realmente foi a solidão, e isso, ok, tá muito bem descrito, o ritmo é bem lento, mas eu não recomendaria este livro, eu não gostei, sinceramente. O que eu achei interessante foi depois realmente de ter lido as explicações e a gente entra naquela questão de será que um livro para ser bom tem que ser explicado? Ele deveria ser bom sozinho, não é mesmo? Então, sei lá, cada um tem seu gosto, né, gente? Eu não gostei. Eu achei legal, assim, saber todo o contexto, tudo o que acontece, mas eu sinceramente não gostei desse livro. Não é um livro que, por exemplo, eu daria de presente para alguém, nem que recomendaria. Então, assim, na verdade, caso você não se importe com uma narrativa mais lenta, você vai ler tranquilamente. Tipo, se você gostou de Vamos Falar Sobre Kevin, sabe, que também é bem lentinho, você não vai se importar com, né, a narrativa desse livro. Mas é uma coisa que me incomoda, assim, as coisas vão demorando pra acontecer. Tudo bem, aquela coisa assim, mas é um livro cotidiano e tal, mostra, mas não, sabe? Se a gente fizesse um resumo, ia ser muito legal, porque realmente essa história de todos se relacionarem, de ter um personagem que é mudo, mas que ouve todos, enfim, isso tudo super muito legal, mas até você descobrir tudo isso, lá se vão quantas páginas? Lá se vão mais de 300 páginas, sabe? Então, sei lá. Eu não sei se as pessoas se sentiram assim, mas é isso, tá? Eu não sou nenhuma intelectual aí da literatura, então é só minha opinião. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.